Pessoal, essa é a questão número 11 da prova de delegado de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, do ano de 2021. Então, vamos fazer a leitura? Questão 11. O município X desapropriou um imóvel urbano com 1.500 metros quadrados de área para edificar uma escola. A desapropriação foi amigável e houve afetação integral do bem. A ascensão ocupou apenas 1.200 metros quadrados, em relação à área restante. Em relação à área restante, 300 metros quadrados e que não foi desafetada. Pode-se afirmar que é bem, ele quer saber qual que é o tipo desse bem que não foi desafetado. Vamos, então, interpretar essa questão primeiro. Então, temos o município, ele tem interesse em um imóvel, então ele vai fazer uma desapropriação. Essa desapropriação visa um interesse público, que é a construção de uma escola. A área de ocupação total, no meu entender, da escola, é essa. Qual que é a área de ocupação total? 1.500 metros quadrados, mas de área para edificar uma escola. Então, esse aqui, o objetivo é edificar o quê? Uma escola. A desapropriação foi amigável e houve afetação integral do bem. Então, todo esse bem está afetado. E se houve afetação integral do bem, nesse caso, é necessário lembrar que essa percepção de bem, de afetação de bem, como procedimento, como atos para afetar esse bem, essa teoria é chamada de teoria dinâmica de condições, que daqui a pouco eu vou explicar melhor sobre ela, sobre essa teoria. Uma teoria dinâmica de condições. Que é a forma com que o bem é visto. No caso, é dinâmica, porque não está sendo visto de uma forma estática, e sim na sua construção, porque houve afetação integral do bem, e o que? O que está acontecendo aqui? Uma acessão. Essa acessão é uma acessão física, e o que isso significa? Uma construção aqui, ó, a escola. Essa aqui é a escola. Isso é uma seção, porque o bem principal é esse aqui, o terreno, e a seção é algo acessório construído fisicamente, e por isso a seção física. Ocupou apenas 1.200 metros quadrados, então aqui tem uma ocupação de 1.200 metros quadrados. Então, o que sobrou aqui foi um total de 300 metros quadrados, formando assim um imóvel de 1.500 metros quadrados. Eu acredito que 1.500 quadrados é o total, né? Então, o total fica aqui de fora. Aqui dentro que sobrou uma área de 300 metros quadrados. E aqui de fora, que é o total de 1.500 metros quadrados.
Então, em relação a essa área aqui, restante, que sobrou, essa área que sobrou, vou colocar de verde mesmo. Que também está sendo porque é dinâmico, afetada. Essa área que está sendo afetada, que sobrou. Que tipo de área, que tipo de bem é esse que sobrou? Aí a gente vai trabalhar sobre quais são os tipos de bem. O primeiro é o bem dominical. O bem dominical são bens destituídos de qualquer destinação. Qualquer destinação. Qual que é o exemplo clássico? O exemplo clássico são as terras devolutas. As terras devolutas. Aí vem uma questão. As terras devolutas são bens desafetados? Não necessariamente, porque se nessas terras nunca houve uma afetação, nunca houve uma destinação para a coletividade, então essas terras são apenas terras indisponíveis. A desafetação, ela leva em conta uma afetação. Então, as terras devolutas, se nunca houve afetação, não poderemos falar que essas terras devolutas são terras desafetadas. Essas terras são terras que não houve nenhum tipo de afetação para que seja necessário uma desafetação. Então, já que são terras que podem ser alienadas pela lei de licitação, estas terras são disponíveis e não indisponíveis, elas são disponíveis. Agora o próximo, as terras particulares. Aqui a gente fala de interesses individuais. Público são bens públicos, são bens públicos de uso comum do povo. E o que é isso? Bens públicos de uso comum do povo. São aqueles destinados ao uso indistinto de toda a população. Então, aqui, ao uso indistinto de toda a população. Aqui a gente pode dar exemplos mar, rio, uma rua. Agora vamos para o próximo. Próxima alternativa. Bem público de uso especial.
o bem público de uso especial são aqueles que eles têm uma execução de serviço público, eles estão diante, a gente está diante de uma execução de serviço público. Então, aqui são bens pertencentes à execução de um serviço público. Isso quer dizer o quê? Que aqui o uso é mais restrito. Não se dirige a toda uma população, que é mais amplo. Por exemplo, um parque aberto a todo público. Esse uso é mais amplo, então é bem de uso comum. O uso mais restrito, que é o bem de uso especial, ele visa um serviço público. Então, ele é dirigido a determinadas pessoas. Por quê? Porque é uma execução de serviço público específico, por exemplo, uma escola, um hospital, o próprio fórum. Afetação. A questão trabalha com o conceito de afetação e também com o conceito de desafetação. Então, vamos entender melhor para depois ficar fácil de responder. Primeiro, vamos relembrar aqui, ó. Olha só. Fato. Por quê? Porque vou trabalhar com fato administrativo. No caso de afetação e desafetação. É um fato administrativo, ou seja, algo estático, numa primeira teoria. Então, nessa primeira teoria, fato é algo que está no mundo real. E fato administrativo é o fato, algo que está no mundo real, mas que se encontra dentro da administração pública. Da administração pública. Se é fato, então nós não podemos falar que há uma manifestação de vontade humana, porque aí sim seria um ato. Então, se é fato, não falamos em manifestação de vontade humana. Então, independe da vontade humana. Independe da vontade humana. Então, o que é isso? Ele decorre da própria natureza do bem. Então, o olhar é meramente descritivo. Olha só. Decorre
da própria natureza do bem. Então, sabendo disso, a gente tem que saber que essa é uma conceituação, eu vou utilizar essa conceituação para falar em afetação e desafetação como fatos administrativos. Então, aqui eu estou utilizando de uma condição estática do bem como ele é, como nós percebemos pelos nossos sentidos. Então, eu tenho aqui um carro que pertence à administração pública. E esse será um fato que independe de manifestação de vontade. Eu tenho aqui essa casa que pertence à administração pública. Então, essa será uma casa, no seu sentido estático, independentemente de um ato de uma pessoa humana. Nós olhamos esse conceito de fato administrativo por meras percepções sensíveis. Então, aqui, por meras percepções. Eu olho e a gente vai fazer um exercício e falo o que é. Como se eu fosse uma inventariante. Como se eu estivesse meramente descrevendo os bens de uma pessoa. Então, como se eu fosse uma contadora. Eu estivesse falando, essa tem uma casa, tem um carro. Então, aqui, isso, como eu conceituo isso? Como fato administrativo. Por qual teoria? A teoria da condição estática. Teoria da condição estática. Então, é olhar por meio de uma necessidade de inventariar, descrever os bens públicos. E são fatos jurídicos descritos de acordo com sua natureza, com sua própria forma de ser. Então, eles saem do mundo e simplesmente, eles saem desse mundo real e simplesmente se aderem à administração pública. E assim eu olho para esse bem nessa condição estática. Então, aqui, no primeiro momento, eu posso definir de um lado de um bem que está afetado como fato jurídico. E de outro lado, um bem desafetado também como um fato jurídico. Então, eu estou olhando aqui para a sua estrutura.
Então, aqui é quando afetado, quando na sua estrutura, a gente vai fazer alguns exercícios para melhor entender isso. Quando na sua estrutura predomina características de direito público. Domina características finalidade específica. E aqui é um fato jurídico, mas aqui a estrutura que predomina, ela é uma estrutura característica do direito privado. Então, só fazendo uma analogia, né? Eu estou afetada pelo vírus da Covid, né? Então, eu estou ali, entre aspas, né, impregnada com esse vírus, né? Então, aqui um bem administrativo, ele está afetado pela finalidade pública, ou seja, dentro desse bem, há aí uma afetação, uma impregnação de interesse público, de uso público. Já que a desafetação, é uma negação da afetação. Então, fazendo essa analogia para já começar a ficar um pouco mais claro, essa estrutura, aqui eu falo de estrutura, mas no sentido meramente descritivo. Eu estou olhando aqui com olhos de inventariante. Eu olho só para descrever como fato jurídico. Então, esse exercício para descrever. Então, a gente vai fazer uma analogia com o inventário lá do Código Civil, do âmbito privado. O inventário é um documento que é contabilístico, que ele existe para fazer uma listagem de bens que vai pertencer a uma determinada pessoa. Então, aqui a análise é descritiva. Eu preciso descrever quais são as características desse bem, como se estrutura esse bem, para que ele serve. Então, aqui há uma descrição, uma listagem. Uma listagem. E isso tudo serve para quê? Para uma gestão administrativa, para um controle administrativo. A administração pública, como qualquer pessoa, ela tem bens, e esses bens devem ser resguardados. E por isso há necessidade desse olhar para esses bens de uma forma com que possa ser documentado esses bens tais como eles são. Então, aí, uma documentação desses bens, há um controle da administração pública. Mas para eu fazer esse inventário de bens públicos, eu tenho que saber classificá-los. Então, não basta eu querer fazer uma listagem de bens se eu não sei olhar para a natureza daquele bem, se eu não sei classificar esses bens. E onde a gente vai encontrar essa classificação?
no artigo 98 do Código Civil. O artigo 98 do Código Civil vai mostrar os bens como estão aqui. O bem dominical, que ele tem como características que são bens destituídos de qualquer destinação, como as terras devolutas, são bens disponíveis por uma questão de ser alienáveis. Então, é importante saber como é esse bem, porque a partir desse momento, com essa estrutura, eu posso saber também se esse bem será ou não passível de ser alienado. Existirá o bem particular, que não pertence aqui à administração, o bem público de uso comum do povo, uso indistinto de toda a população, mar, rio e rua, e público de uso especial, execução de serviços públicos, escola, hospital, fórum. Então, são esses bens que vão estar descritos no artigo 98 do Código Civil. E como que eu sei que um bem é um bem de uso comum? Eu vou olhar para quê? Para a sua estrutura e se essa estrutura ela cumpre uma determinada finalidade. E quem utiliza desse bem? Aí eu vou saber se esse bem é um bem de uso comum. E como eu sei que um bem é de uso especial? A mesma coisa, pela sua estrutura que vai servir a determinada finalidade. E o mesmo raciocínio também é para o bem dominical, se tem ou não uma finalidade. Então, se não há uma finalidade, aí eu vou falar o quê? Que esse bem tem uma estrutura que não enseja ali, não enseja uma finalidade. E aí a gente já pode ir para os exercícios para melhor entender, como se a gente fosse inventariar esses bens da administração. Então, a gente vai, nesse primeiro momento, usar essa teoria estática de condições para que a gente possa entender como vai funcionar a análise desses bens. Então, vamos aqui. Essa primeira figura é a figura de um rio. Então, aqui, a gente pergunta o seguinte. Esse rio, qual a finalidade desse bem público? A finalidade tem várias finalidades. Ele vai ter uma finalidade social, ambiental e cultural. Então, todas essas finalidades aqui descritas, que cumprem uma função social, o rio, ele vai ter todas essas finalidades. Então, qual a finalidade desse bem público? Social, ambiental, cultural. Então, aqui nós não estamos percebendo essa figura, esse bem, por meio de uma dinâmica, por meio de uma manifestação de vontade humana. Eu estou apenas analisando por um fato da administração. Esse rio pertence a quem? À administração pública. E aí eu estou percebendo esse rio por meio de uma teoria estática de condições. Por isso, aqui nós falamos de fato administrativo para conceituar esse bem. É um bem público de uso, comum. É de uso, né? É um bem público de uso? Sim. As pessoas usam esse rio, seja para uso ambiental, social e entre outros tipos de uso. Então, ele está sendo o quê? Utilizado, é de uso, sim. E qual espécie desse uso? É de uso
comum. É de uso comum porque são aqueles destinados ao uso indistinto de toda a população. A função social, sim, ele cumpre função social. A partir de quê? A partir dessas finalidades, social, ambiental. Então, há sim uma função social. O bem está ocioso ou há essa função social? Não, o bem não está ocioso, ele está sendo utilizado para uma finalidade social e ambiental. Então, esse bem está sendo utilizado. Isso quer dizer que ele é afetado, ele está sendo utilizado, ele está afetado ao próprio povo, por meio do próprio povo. Esse bem tem estrutura de direito público ou privado? Ele tem estrutura de direito público. Ele serve ao princípio do interesse público e não da autonomia privada. Então, a estrutura dele é de direito público. Estrutura de direito público. Possui afetação sob a influência do povo. Sempre que fala em afetação, a gente lembra de povo. Possui sim afetação. Justamente por suas finalidades, principalmente as finalidades social e ambiental. O Fórum de Cuiabá. Qual a finalidade desse bem público? É uma finalidade econômica, social, ambiental, cultural. Essa finalidade é social. É um bem de uso? Ele está sendo usado? Ele está sendo usado? É um bem de uso. Então, eu estou fazendo isso aqui tudo como se eu fosse uma inventariante desse bem público, para saber todas as suas características. Qual espécie de uso? Nesse caso, é um bem de uso especial, são aqueles que estão aí para executar um serviço público. Então, aqui a execução de um serviço público. A função social, ambiental, cultural, função social. O bem está ocioso? Não. Ele não está ocioso. Vou tirar essa parte aqui que ficou sem sentido. Esse bem tem estrutura de direito público ou privado? Estrutura de direito público. Possui afetação? Está sob a influência do povo? Sim. Isso aqui é uma escola. Qual a finalidade desse bem público? Então, assim, esse bem público tem finalidade social e cultural. O bem público de uso, sim, ele está sendo usado. Os alunos, professores, ele não está sendo usado de forma com que possa ser indistintamente usado, a escola usada por toda a população, mas há ali uma execução de serviço público com uma finalidade de atender um determinado público. Essa finalidade é o quê? Social e cultural. Qual a espécie de uso? A espécie de uso da escola, por ser um pouco mais restrita, é um bem de uso especial. Aqui em cima eu coloquei também bem de uso especial.
código também, um pouco mais restrito o uso, então, bem de uso especial. A função social para a escola, sim. Função social, cultural. O bem-estar ocioso? Não. Esse bem tem estrutura de direito público ou privado? Direito público. Interesse público, ele se sobrepõe aqui ao interesse privado. Então, direito público. Possui afetação? Está sob a influência da vontade do povo? Sim. Está sendo utilizado pelo povo. E olha esse terreno vago, que pertence à administração pública. Ele tem finalidade pública? Não. Nem social, nem ambiental, nem cultural. Então, aqui, não tem finalidade pública. Não. É um bem de uso? Ele está sendo usado? Não, também não. Qual espécie de uso? Não, há espécie de uso porque ele não está sendo usado. Então, aqui não há. E, por isso, não é uma espécie de uso, mas ele é um tipo de bem público, mas um bem público disponível. Por que ele é disponível? Porque ele não está sendo utilizado com uma finalidade social, para uma finalidade ambiental, para uma finalidade cultural. Então, é um patrimônio, é um bem, por ser também fazer parte da administração pública, e está intrínseco o interesse público, mas esse bem é um bem dominical. Então, é um bem dominical porque ele é destituído de qualquer destinação social. Então, é um bem dominical. Está vendo que a análise está sendo feita por uma teoria estática de condições. Por isso, estamos analisando esses bens por meio do aspecto fato jurídico. Um fato que é uma coisa do mundo, mas que pertence a um fato jurídico administrativo. Um fato administrativo porque pertence à administração. Então, é alguma coisa que está aí no mundo que pertence à administração. Por isso, por meio de uma teoria estática. A função social? Não, nem social, nem ambiental, nem cultural. Então, não há essa função. O bem está ocioso? Sim, ele está ocioso. Esse bem tem estrutura de direito público ou privado? Aqui ele não tem uma estrutura de direito público, ele tem uma estrutura de direito privado. Por quê? Porque ele não está sendo utilizado com uma finalidade, ele está destituído no momento de valores. Então, eu vou colocar que a estrutura é de direito privado. Possui afetação? Não. Não possui afetação, porque ele está sob a influência do povo. Alguém está utilizando ele para ir à escola, para ir a um hospital? Não. Alguém está utilizando ele para descansar em uma praça? Não, não tem uma praça construída. Então, esse bem, ele está com estrutura, o que é uma estrutura privada. Ele não está com estrutura pública. Ele possui afetação? Não. Ele não possui afetação. Então, aqui eu não falo que ele vai ser desafetado, porque ele não tem afetação. Ele é meramente um bem dominical. Então, ele não tem uma desafetação. Aqui ele não precisaria de desafetação, porque a desafetação necessita de quê? De controle legislativo. Autorização. Essa é uma escola, ela está sendo afetada e lá há aulas,
a todos os tipos de aulas, educação física, matemática e tudo, então está sendo utilizado por várias pessoas. Então, nesse caso, ele está afetado. Aí, a administração pública pretende desafetar aquele bem, para que assim possa ser alienado o bem, porque depois de desafetado, ele pode ser o quê? Alienado. Então, eu vou ter que ter uma deliberação, por quê? Porque essas pessoas que estão ali não vão poder mais se dirigir àquele local, para aquela escola. Então, eu preciso desafetar, retirar todo esse interesse, para que assim seja possível a alienação desse bem. Por isso que, no caso de afetação, é necessário o quê? Controle legislativo, autorização para desafetação. Mas aqui não há nem sequer uma afetação para falar em desafetação. Então, aqui eu vou falar de um bem que está disponível. Não é um bem desafetado, porque não houve uma autorização legislativa, não é um bem afetado, é um bem disponível. Esse aqui é a mesma coisa, tá vendo? Vamos pensar que esse bem pertence à administração pública, então aqui não há nenhum tipo de afetação, não há nenhum tipo de finalidade pública. A finalidade desse bem é social, ambiental, cultural, também não há finalidade ambiental efetiva aqui dentro, não há finalidade social. Esse aqui não é um patrimônio, por exemplo, uma igreja que está ali, que representa o povo, por ter ali todo um histórico por trás, não tem nada disso, né? Não é uma representação, não há uma praça, não há nada disso. Então, um bem de uso? Não está sendo usado. Qual espécie de uso? Como não é um bem de uso, por não estar sendo usado, eu vou colocar só assim, qual a espécie desse bem? Porque ele continua sendo o quê? Um bem público, mas um bem público disponível. Então, esse bem, ele tem a característica de ser o quê? Dominical. Por ele ser destituído de qualquer destinação ou finalidade pública nesse momento. Então, dominical. A função social, ambiental, cultural, não. O bem está ocioso? Sim. Então, bem ocioso. Esse bem tem estrutura de direito público ou privado? Privado. Possui afetação sob a influência do povo? Não, não possui afetação. Então, o bem que eu vou chamar de disponível. Terreno e escola. Então, aqui são dois tipos de bens, que vamos pensar aqui que são bens públicos. Então, aqui são dois tipos de bens. O terreno é um bem dominical, um bem que está destituído de qualquer destinação. Já a escola é um bem de uso especial. Então, aqui terreno vai ser terreno aqui em todas aquelas classificações e vai ser aqui bem dominical, por estar destituído desses valores públicos. E aqui a escola, por ter finalidade pública, é um bem de uso especial. Por que não é um bem de uso comum? Porque não é aberta, não está ali destinada a toda a população. Ela é destinada à execução de um serviço dirigido a uma população mais restrita. Então, é um bem de uso especial. Tem uma finalidade, olha o nome, especial. Por quê? Porque não serve a todos. Então, é especial. É especial a um determinado conjunto. Aqui vai servir também aquela ordem. Vamos para o próximo.
Esse é um parque. Qual a finalidade desse bem? É uma finalidade social, ambiental. Aqui tem todas as finalidades. Tem todas essas finalidades aqui. Então, é um bem que tem uma finalidade pelo bem público, por meio do bem público. É um bem público de uso? Sim. A gente não consegue ver aqui pessoas passando, tendo um lazer aqui, mas ele está sendo usado, aqui um carro. Então, assim, estaticamente, que dá para ver por meio desse fato administrativo que sim, que há uso. Qual espécie de uso? É um parque, então ele é mais aberto, ele é um uso mais amplo, então são destinados a toda a população. Então, esse é um bem de uso comum. Olha o nome, comum, bem de uso comum. A função social, sim, social, ambiental, cultural. Então, todas essas funções sobre o prisma social, ambiental e cultural, nós estamos falando um aspecto lato maior e uma função social. Então, sim, há uma função social. O bem está ocioso? Não, o bem não está ocioso, ele está sendo utilizado. Esse bem tem estrutura de direito público ou privado? Público, há interesse público, e que se sobrepõe ao interesse privado. Possui destinação específica? Não, não possui destinação específica por ser um bem de uso comum. Possui afetação? Está sob a influência do domínio do povo? Sim, possui afetação, está afetado. Isso é um hospital. Qual a finalidade desse bem público? Tem uma finalidade social. Social. É um bem público de uso? Sim, ele está sendo usado pela população. Qual a espécie de uso? A espécie de uso do hospital é mais restrita, ela se restringe àquelas pessoas que estão necessitando de atendimento médico. Então, são aqueles bens destinados à execução de serviço público. E, nesse caso, são bens de uso especial. A função social, sim. O bem está ocioso? Não, ele está sendo utilizado. Esse bem tem estrutura de direito público ou privado? Estrutura de direito público. Possui destinação específica? Ele possui uma destinação específica. Ele é um bem de uso especial. Possui afetação? Possui. Ele está sendo utilizado sob a influência, sob a afetação daqueles que vão demandar por esse serviço. Então, eles estão afetados. Olha aqui tinha uma universidade. Só porque veio esse tornado é o quê? É um fato. Há uma manifestação de vontade? Não. Então, ocorreu um fato que atingiu a administração, um fato administrativo, tornado, e acabou por derrubar toda a universidade que estava aqui. Então, aqui houve a desafetação por um fato jurídico, por um fato administrativo. No caso, é um tornado. Então, qual a finalidade desse bem público? Não tem mais finalidade, porque ele foi desafetado não por uma lei, não por uma autorização, não por um procedimento, não por um ato humano, mas sim por um fato, algo que acontece na natureza e que está presente dentro da administração pública. Por quê? Porque causou um dano que
que faz um nexo causal com a própria administração pública. Então, qual a finalidade desse bem público? Ele tinha uma finalidade, ele era uma universidade, mas agora esse bem público não tem mais finalidade. Não tem finalidade social, ambiental e nem cultural. Então, não finalidade. É um bem público de uso? Não, não tem mais uso. Qual espécie de uso? Não está mais sendo usado, então vou colocar só qual espécie. Ele agora é um bem disponível. Há função social? Não, não há função social. O bem está ocioso? Ele está ocioso. Esse bem tem estrutura de direito público ou privado? Agora a estrutura dele é de direito privado. Quando eu falo estrutura de direito privado, isso vai ter um resultado, vai interferir no modo com que a administração pública vai poder alienar esse bem, porque aí ela não precisa mais de uma deliberação legislativa, porque aqui não há mais uma necessidade de desafetação por meio de lei, porque já houve a desafetação por um fato jurídico. E aqui, esse patrimônio agora vai ser entendido para a administração pública como proprietário que vai fazer uso de uma licitação, mas isso sob um aspecto de alienação que versa muito sobre aquele aspecto do direito civil, sobre aquele aspecto pessoal e real. Aqui é real porque é um bem imóvel que sobrou ali o terreno, é um bem imóvel, então um bem de direito real. Possui destinação específica? Não, não há mais destinação nenhuma nesse bem. Possui afetação? Não há mais afetação. Ele está agora desafetado. Então, aqui a gente pode passar agora para o próximo passo. O próximo passo é entender essa estrutura não sob um aspecto de uma condição estática, mas com uma teoria dinâmica de condições. Como que é isso? A estrutura dos bens públicos também ela pode ser vista por um aspecto dinâmico de condições. Então, aqui, teoria é aspecto dinâmico de condições. E se eu vejo um bem jurídico, um bem administrativo, no caso, e esse bem administrativo, ele é visto sob o aspecto da afetação, eu presumo que esse aspecto, num aspecto dinâmico ali, está havendo uma intervenção humana, ou seja, está havendo uma acessão física, por exemplo, uma construção de um prédio. Então, ele está sendo afetado. Então, eu não posso olhar ele para uma estrutura parada como essa que a gente classificou, por meio de uma gestão de patrimônio, por meio de um pensamento de inventariar bens. Aqui eu tenho que olhar esse aspecto dinâmico por meio de um procedimento. Procedimento. E o procedimento nada mais é que um conjunto de atos, se são atos, porque tem o quê? Intervenção humana. Atos sequenciais. Atos sequenciais, e essa sequência, ela visa
ela tem a finalidade ou de uma construção, para fim de quê? Para ter uma finalidade, ou seja, uma afetação, ou por meio de uma desafetação. Aqui, uma afetação é porque existiu o quê? Uma finalidade social. E aí a gente pega o exemplo da escola. Então, há várias pessoas que utilizam dessa escola, professores, alunos, para que eu desafete essa escola, eu vou precisar de quê? A desafetação. Como é um bem público, eu preciso de deliberação, porque ele está sendo usado para uma finalidade social. Então, eu preciso de deliberação. Autorização do Poder Legislativo. Deliberação. Então, para afetação, eu também preciso de uma deliberação. Por quê? Porque ela afeta essa construção nesse meio, por esse olhar dinâmico. Essa construção precisa de quê? De uma lei orçamentária. No caso da construção de uma escola. Então, aquele bem está o quê? Numa dinâmica, numa construção, ele está sendo afetado com um fim o quê? Uma finalidade pública. Então, aqui a gente já descreveu os bens. A gente já fez aqueles exercícios. A gente tem que lembrar dessa procedimentalização administrativa, nessa questão dinâmica. E essa gestão patrimonial também, ela vai ter reflexo nas instruções normativas, porque essa gestão patrimonial, como foi feita, como uma questão de inventariar esses bens públicos, eles podem ser descritos por meio da Lei 6.383 de 76, com processos discriminatórios de terras devolutas, que vai estar ali uma procedimentalização de como funciona, os bens pertencentes a determinados institutos, como o Instituto Chico Mendes, que vai ser por meio da Instrução Normativa 23 de 2018. Então, aqui, eu tenho um bem, né? Um bem público. Ele tem características. Mas antes de falar sobre essas características, vamos só fazer Vamos só fazer um esquema. Então, esse esquema vai ser o seguinte. Nesse âmbito maior, nós vamos falar de quê? De bens públicos. Em geral, tudo são bens, como coisas importantes, coisas preciosas, porque pertence ao público. Então, teoricamente, esses bens têm função social pressuposta. Por isso que eu não falo em coisas nesse caso, porque vão ser, se pertence à administração pública, são bens, e tem função social pressuposta. Então, esses bens, eles vão ser vistos em uma estrutura maior e uma estrutura menor. Nessa estrutura menor, nós vamos colocar aqui a estrutura de direito público. Estrutura de direito público. Estrutura de direito público, porque esses bens têm uma finalidade social. Eles estão afetados, eles estão sendo utilizados. Então, são aqueles bens de uso, seja de uso especial, seja de uso comum. Então, estão aqui, ó, bens de uso.
E esse patrimônio aqui, ele vai ser um patrimônio indisponível. Indisponível. Depois a gente vai ver as características. E esses bens que estão aqui em cima são o que? Os bens excedentes. Portanto, eles têm estrutura de direito privado, porque não há uma finalidade pública. Por isso, é possível a alienação desses bens sem a necessidade de um procedimento mais rigoroso de deliberação, um pouco mais rigorosa. Então, aqui temos uma estrutura de direito privado. São bens públicos, mas eu falo a estrutura. Todos esses são bens públicos, mas a estrutura de direito privado, pois aqui não há uma finalidade pública. Finalidade pública. Não havendo finalidade pública, nós podemos lembrar de terras devolutas. O uso, a finalidade, não há uma finalidade e não há uma afetação. Aqui esses bens estão afetados e aqui eles são indisponíveis. Indisponíveis, eu não posso alienar sem autorização legislativa. Na verdade, eu não posso alienar de forma alguma, porque se eles estão aqui com essa estrutura de bens de uso com finalidade, eles precisam fazer o quê? É necessário uma teoria dinâmica de uma procedimentalização para transformá-los primeiro em bens disponíveis, em bens desafetados, para depois sim, enquanto bens desafetados, poder assim fazer a alienação. Aqui dentro sempre será indisponível, enquanto estiver aqui dentro será indisponível. E aqui eu fiz a desafetação, quando eu faço a desafetação, nada mais é do que passar esse bem para ser um bem disponível. Então, o bem que estava aqui dentro, ele vai passar aqui para fora. Então, ele é um bem disponível. E essa questão aqui, essa procedimentalização que foi feita, vai ser chamada, segundo teoria dinâmica, de desafetação. Esse bem vai ser desafetado. E agora sim eu posso ir para as características dos bens públicos, e aí eu vou falar dos bens públicos que estão aqui. Quais são as características? Eles são inalienáveis. Acabei apagando aqui. Esses bens aqui são inalienáveis. Então, a característica da inalienabilidade. Outra característica é a impenhorabilidade.
outra é a imprescritibilidade. E outra é a não onerabilidade. Então, vamos voltar aqui à questão para ver se ficou um pouco mais fácil para responder. Os bens dominicais, eu acredito que já tenha falado sobre ele. Dominical aqui são bens destituídos, né? Constitui patrimônio público disponível, havendo possibilidade de alienação por meio da lei de licitação e não precisa aqui de uma autorização judicial. Aqui a gente vai olhar o artigo 2º, inciso 1, da Lei 14.133, que é a nova lei de licitação, e também a partir do artigo 76. O município X desapropriou um imóvel urbano com 1.500 metros quadrados de área para edificar uma escola. A desapropriação foi amigável e houve afetação integral do bem. Então, se há afetação, é porque há uma finalidade específica. Qual que é essa finalidade? Específica. É a função social. Então, aqui, uma função social. Por isso, há uma procedimentalização, ou seja, a gente está olhando para esse bem não sob um aspecto estático, nós estamos olhando esse bem sob um aspecto de afetação, mas houve afetação. Então, aqui, um aspecto dinâmico. Ou seja, se houve afetação, porque houve a construção dessa escola, houve uma lei orçamentária para que houvesse essa afetação. Então, aqui a afetação porque há uma finalidade social e foi uma afetação integral do bem. A seção ocupou 1.200 metros quadrados, ou seja, essa escola aqui ocupou esse lugar de 1.200 metros quadrados em relação à área restante, que sobrou o quê? 1.200 para 1.500, sobrou 300 metros quadrados, e que não foi desafetada. Então, aqui, ela continuou pertencendo a quê? A uma finalidade social. Então, toda essa escola, ela está servindo a essas pessoas e é um bem de uso comum? Não. Porque vai servir a todas as pessoas indistintamente, não somente aquelas que vão ter o quê? Que vão ser servidoras públicas, que vão trabalhar dentro dessa escola. Então, a finalidade é execução de um determinado serviço público. Então, o bem, ele é de uso, sim. Olha aqui as pessoas utilizando esse bem. E ele é de uso, e ele foi afetado, teve essa finalidade, foi uma afetação integral desse bem. Foi uma afetação em todo esse bem. E não houve desafetação, não houve interesse de ter ali um procedimento através do Poder Legislativo para deliberação, se haveria ou mais possibilidade de desafetação. Não ocorreu isso. Houve apenas a afetação por meio ali de uma construção de uma escola e por meio da utilização para essa finalidade escolar
para essa finalidade educação, ou seja, é um bem de uso? Sim, há um uso. E qual é esse bem de uso? É um bem de uso comum? Não, é um bem de uso específico. É um bem de uso especial. É especial para essa determinada atividade. Escola, poderia ser aqui um fórum, poderia ser aqui um hospital, mas aqui é uma escola. Então, é um bem de uso especial, está sendo direcionada a determinado fim. E aqui o que ela quer saber é o seguinte: pode-se afirmar que é um bem, nós sabemos que é um bem de uso, e é um bem de uso especial. Então, vamos ver se a gente encontra. É um bem dominical? Não, não é um bem dominical porque ele está destituído de destinação social? Não, ele está sendo usado. Ele pode ser alienável? Não, ele não pode ser alienável. Por quê? Porque ele está sendo, ele está dentro de uma estrutura de direito público. Ele não pode estar nesse caminho de bens disponíveis. Particular, muito menos, né? Porque aqui é um bem administrativo, da administração pública. É um bem público. É um bem público de uso comum do povo? Não. É de uso indistinto de toda a população, qualquer pessoa pode entrar ali e sair a qualquer momento, sem horário? Não. Tem todo um serviço público específico a determinado fim, que é a educação. Então, aqui não é um bem de uso comum do povo, é um bem de uso, mas não comum do povo. Vamos para o próximo? É um bem de uso público, é um bem público, certo? De uso, certo? Especial, certo? Especial porque é uma execução de serviço público, como escola, hospital, fórum. Então, a alternativa correta é realmente a alternativa B. Então, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado.